Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do Intensivão do Setor Fiscal. Eu sou o professor Felipe Guerra e para mim é motivo de muita alegria estar aqui com vocês durante esse evento, durante essa jornada, compartilhando muitos conteúdos relacionados à área fiscal e tributária. Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a participação de vocês no evento, que tem deixado contribuições, feedbacks muito positivos, muito construtivos a respeito do nosso conteúdo e que estão confiando no processo e que já se comprometeram de estar comigo até o final do evento. Então, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro. Para essa aula, nós vamos ver a apuração dos tributos diretos, imposto de renda e CSLL, tanto no lucro real como no lucro presumido, e já vamos dar início à questão do método de estudos com a priorização dos conteúdos e vamos também conhecer a técnica de estudos Pomodoro. Então, pessoal, essa aula é muito importante. Essa é uma aula que vai entregar conhecimento que vai ser bem aplicável para o teu dia a dia, para você que deseja aí se tornar um especialista na área fiscal, que deseja atuar e ter bons resultados no setor fiscal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. Já vou fazer, como de praxe, aqui o compartilhamento da tela com vocês, para que a gente possa aproveitar o nosso tempo, tá? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa terceira aula. Vou reforçar as instruções, todas as aulas eu tenho feito isso é importante para que você possa aproveitar ao máximo esse momento da aula, tá, pessoal? Para conseguir absorver 100% dos conteúdos. Então, primeiro aviso, chama todo mundo para participar do Intensivão do Setor Fiscal, convida os amigos da faculdade, do trabalho, marca aqueles colegas que atuam aí na área de faturamento, na área de compras, no próprio setor fiscal, mas que ainda não se sentem seguros, que precisam adquirir mais conhecimentos. Então, chama essa galera para vir para o Intensivão do Setor Fiscal, vamos fazer barulho, vamos trazer o máximo de pessoas para participarmos juntos desse evento, tá? Já deixa aí seu caderninho de anotações, o meu já está aqui do meu lado, ó. Eu sempre faço as minhas anotações sobre os insights, as perguntas de vocês, aquilo que é relevante para que a gente possa consolidar o nosso conhecimento. Então, já vou deixar minha canetazinha aqui também perto. Então, pega papel e caneta, deixa no ponto aí. Faça o download dos materiais, tá, pessoal? Em todas as aulas, nós estamos disponibilizando materiais extras, materiais de apoio, que complementam ao conteúdo que é explicado em sala de aula e, principalmente, que resume ali as explicações e te dá ali alguns feedbacks, alguns direcionamentos exclusivos, tá? Então, os materiais extras, exclusivos, estão todos sendo disponibilizados no grupo do WhatsApp, tá? Então, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, entra no grupo, entra para a lista VIP, fica ligado no teu e-mail, porque a gente está mandando muitas informações a respeito das aulas por e-mail também, tá? E, por fim, pessoal, dúvidas sobre as aulas. Eu estou sempre respondendo as questões sobre as aulas no próprio conteúdo, tá? Eu vejo aqui as dúvidas que vocês mandam e tento responder na própria explicação, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de vários. Porém, pessoal, pode ser que passe alguma dúvida que você não tenha sido esclarecido e a gente vai ter um momento aqui só para poder tirar essas dúvidas, tá? Mas, sem mais delongas, vamos começar o nosso conteúdo aqui da aula 3. Na segunda-feira, quando nós começamos o evento, eu fiz uma promessa a vocês. A promessa de apresentar um método que vai acelerar o seu aprendizado na área fiscal sobre tributos e SPED. Esse método é baseado em anos de estudos, anos de aplicação prática, com milhares de profissionais de todo o país que acreditaram no processo, que acreditaram no método e conseguiram ter resultados extraordinários dentro da área fiscal. E desde segunda-feira que eu venho construindo todo o processo lógico da aplicação desse método com vocês e demonstrado na prática a sua utilização, tá? E aí, para que a gente pudesse entender como é que esse método foi criado, lá na primeira aula, eu falei um pouco para vocês sobre o cenário da área fiscal no Brasil. Um cenário onde nós temos muitas oportunidades, muitas vagas de trabalho, muita procura por freelancers, muita procura por consultores,
mas que a gente não tem no mercado uma oferta de profissionais realmente preparados para absorver essas oportunidades. E por que isso acontece? Porque nós temos na área fiscal pessoas com muito potencial, mas que, por não terem sido bem orientadas, por não terem sido bem direcionadas, acabam não transformando o seu potencial em resultados. Então, são profissionais com muito potencial e poucos resultados. Isso se dá por uma série de motivos, que vão desde a complexidade na legislação tributária brasileira, a quantidade de obrigações tributárias principais, a quantidade de obrigações acessórias. Nós vimos na aula 1 e 2 que são mais de 60 tributos vigentes no Brasil, mais de 90 obrigações acessórias enviadas pelas empresas, e isso nos conduz a duas conclusões inevitáveis. A primeira delas é que aprender toda a legislação tributária brasileira é humanamente impossível, tá? Porque a gente tem um emaranhado enorme de legislações complexas. Eu até dei um exemplo aqui, que só em matéria de imposto de renda nós temos mais de 1.000 artigos. Então, você imagina aí a quantidade de normas adjacentes, a quantidade de regras, de exceções, que precisam também ser estudadas. Além disso, nós temos essa percepção de que a norma tributária brasileira foi feita para não ser aprendida. Mas a provocação e a pergunta que eu fiz a vocês foi a seguinte: quem foi que disse que você precisa aprender tudo? Quem foi que disse que você precisa decorar tudo aquilo ali? Pessoal, a grande questão é que você não precisa decorar e aprender tudo. Você precisa saber responder as perguntas certas, aquelas que vão ser provocadas pelos clientes, pelas empresas que lhe procurarem, de forma confiável, de forma precisa, de forma aplicável. E a partir dessas premissas, eu construí o nosso método de estudos, que consiste em ter domínio das 6 bases fundamentais, em entender que a gente pode usar as ferramentas do governo para adquirir prática, e aí eu já dei uma amostra disso para vocês na aula 2, onde a gente apurou o PGDAS, onde a gente apurou o ICMS e viu ele dentro do SPED fiscal, onde a gente apurou PIS e COFINS no regime cumulativo e não cumulativo. Nessa aula 3, eu vou dar continuidade a esses exemplos práticos, agora envolvendo o lucro presumido e o lucro real. E, por fim, pessoal, nós temos a questão do próprio método em si, que consiste numa priorização de estudos daqueles conteúdos que são realmente importantes, aliados a uma técnica de estudos que potencializa, que joga ali um combustível em cima desse motor para que ele possa ter ali uma velocidade maior, uma aceleração maior e um aprendizado melhor dentro da área fiscal. E, por fim, pessoal, nós vamos finalizar o intensivão demonstrando para vocês como é que você concilia a prática do método com uma estratégia para se tornar um especialista na área fiscal. Beleza? Então, foi isso que a gente viu na aula 1, quando a gente vem construindo todos esses conceitos. E aí você pode se perguntar, tá, professor, mas será que eu consigo deixar de ser um operador da área fiscal, deixar de ser alguém que somente digita, deixar de ser alguém que somente importa documentos, deixar de ser alguém que trabalha de forma extremamente operacional para me tornar um especialista? Será que é possível que eu também consiga isso? E a minha resposta para você é que sim, você consegue se tornar um especialista. Mas para isso, você vai precisar de um plano. Não vai ser de qualquer jeito, não vai ser somente estudando a legislação tributária. Isso que eu estou falando para vocês pode até soar contraintuitivo, tá, pessoal? Mas é a realidade. Somente estudar não vai resolver, porque tão importante quanto estudar é estudar certo. Se você estudar errado, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, para se tornar um especialista no setor fiscal, você vai precisar de um plano, certo? De um método. E aí, pessoal, vou fazer uma breve revisão aqui da aula 2, daquilo que a gente viu lá no nosso segundo encontro, para que a gente possa começar aqui o nosso terceiro encontro. Na aula passada, nós falamos sobre a apuração do Simples Nacional. Eu mostrei para vocês como é que se calcula o DAS do período, mostrei ali a receita bruta dos últimos 12 meses da empresa,
mostrei qual foi a receita do mês de apuração, vimos como é que eu calculo a alíquota efetiva com base nas informações dos anexos lá da Lei Complementar 123, e a gente finalizou vendo na prática a apuração desse DAS lá dentro do PGDAS. Depois, nós fomos para o ICMS, para a apuração do ICMS, aonde nós vimos o ICMS, os créditos de ICMS na compra de mercadorias, o débito de ICMS nas vendas de mercadorias. Vimos o encontro de conta, débito menos créditos, e chegamos no valor do ICMS a recolher. Depois disso, nós fomos lá dentro do SPED fiscal e vimos isso lá no relatório, essa apuração se dando dentro do SPED fiscal. Por fim, nós vimos que o PIS e COFINS ele pode ser apurado tanto na sistemática cumulativa como não cumulativa. Sistemática cumulativa de forma simplificada, resumida, e a não cumulativa mais detalhada, porque envolve créditos de PIS e COFINS, e nós fizemos ali exemplos práticos de ambas. Confere, pessoal, foi isso mesmo? Foi isso que a gente viu nas primeiras aulas? Deixa aí embaixo nos comentários se confere, se foi isso mesmo, se o áudio está bom, se a imagem está boa, se a gente pode avançar, pessoal. Nós estamos, nesse momento, com 10 minutinhos de aula 3. Deu tempo a gente fazer uma revisão, reforçar conceitos, ver o que foi visto nas aulas 1 e 2, e agora a gente vai entrar especificamente no conteúdo da aula 3, imposto de renda e contribuição social. Nós vamos começar, pessoal, falando sobre o lucro presumido, tá? Sobre o lucro presumido. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o lucro presumido, pessoal, vocês precisam entender, vou até voltar para que você preste atenção em mim e não no slide. O lucro presumido, ele é um regime tributário onde o fisco presume que parte do teu faturamento é lucro. Então, imagina o seguinte, para a gente tributar imposto de renda e CSLL, que são tributos diretos, que incidem-se diretamente sobre a renda, sobre o patrimônio, a gente precisa apurar essa renda, apurar esse patrimônio, precisa mensurar o lucro. Imposto de renda e contribuição social terão como base de cálculo o lucro. Só que, para mim apurar lucro, eu preciso de contabilidade. Por quê? Porque lucro é o resultado do confronto entre a receita realizada e o custo consumido. Então, isso é lucro. A gente tem uma equação muito simples para calcular o lucro de uma empresa. Receitas menos custos e despesas é igual a lucro. Porém, quando a gente fala de regimes tributários, essa ótica pode mudar um pouco. Porque, por exemplo, quando a gente vem para o lucro presumido, o que o fisco está querendo dizer é o seguinte, olha, independente de quanto tenha sido o teu lucro apurado contabilmente, eu vou presumir, com base em algumas premissas, que, em cima do teu faturamento, a gente vai determinar quanto é que é o lucro presumido, o lucro fiscal. E aí, pessoal, essas presunções, existem alguns percentuais de presunções, tanto para o imposto de renda como para a contribuição social, e elas estão lá no regulamento do imposto de renda, no decreto 9.580 de 2018, lá nos artigos 587 a 694, que é onde a gente trata de lucro presumido. Então, nós vamos ver aqui, ó, a empresa intensivão do setor fiscal, que nesse nosso exemplo é um comércio, e aí nós estamos vendo a apuração do ano calendário de 2020, tá? Como se trata de um comércio, nós estamos estabelecendo, com base na fundamentação legal, que o percentual de presunção para o imposto de renda é 8% e para a contribuição social é de 12%. E aqui eu trouxe a receita bruta em cada um dos trimestres. Então, no primeiro trimestre foi 3 milhões, no segundo trimestre, 2 milhões e 900, no terceiro trimestre, 3 milhões e 100, no quarto trimestre, 3 milhões e 100. Aqui eu trouxe um pequeno resumo de como que você calcula o imposto de renda e de como que você calcula a contribuição social. O cálculo do imposto de renda ele vai se dar da seguinte forma. Para me chegar na base de cálculo, eu vou pegar a receita do período e multiplicar pelo percentual de presunção. Dessa forma, eu vou chegar no valor que a gente vai chamar de lucro presumido, tá? Então, essa é a nossa base de cálculo. Só que, quando a gente trata de imposto de renda, a gente pode ter a figura do adicional do imposto de renda, que é um valor que a gente vai tributar quando
esse lucro presumido ultrapassa no trimestre R$60 mil. Então, a parcela que ultrapassou R$60 mil será tributada de imposto de renda na figura do adicional em 10%. E, em cima da base de cálculo, nós vamos aplicar a alíquota do imposto de renda de 15%. Pode ter calma, eu vou fazer esse cálculo na mão, na prática, para você ver, depois eu vou mostrar na ICF, tá? Com relação à CSLL, pessoal, nós vamos ter uma base de cálculo que será considerada da seguinte forma: vou pegar a receita, vou aplicar o percentual de presunção da CSLL, em cima desse percentual de presunção da CSLL, eu vou aplicar a alíquota de 9%, e dessa forma eu vou ter o cálculo da contribuição social. Na contribuição social, nós não vamos falar de adicional. Visto isso, vamos entender esse cálculo aqui na mão, tá? Eu vou levar vocês aqui para uma planilha para a gente ver esse cálculo na mão. Vou trazer a planilhazinha para cá, a mesma planilhazinha que a gente estava usando na aula passada. Então, vamos lá. Vou trazer aqui, pessoal, essa questão da receita dos trimestres para a gente ver aqui na planilha, certo? Vou dar uma ajustada aqui na planilha para a gente conseguir visualizar tudo direitinho. Então, pronto. Essa aqui é a receita bruta para cada um dos trimestres, tá? Receita bruta para cada um dos trimestres. Então, como é que eu disse que a gente vai determinar? Como é que a gente vai determinar a questão do lucro presumido, tá? Então, nós vamos determinar o lucro presumido da seguinte forma. Então, eu vou colocar aqui, ó, lucro presumido vai ser como? Vamos lá, vamos mostrar para vocês na prática aqui como que a gente vai determinar esse lucro presumido. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou pegar, para a gente determinar a base de cálculo. Eu vou pegar a receita do trimestre, vou multiplicar pelo percentual de presunção. Esse percentual de presunção está previsto lá no regulamento do imposto de renda, que para o comércio esse percentual de presunção é de 8%. Então, deixa eu só ajustar aqui, para poder ficar tudo no formato de valores. Então, nosso percentual de presunção no primeiro trimestre vai ser de... Vou pegar o valor de 3 milhões da nossa receita do período, vou aplicar os 8%, a gente vai chegar num percentual de presunção, num lucro presumido, de 246 mil. E aí, como é que a gente vai calcular o adicional? O adicional vai ser da seguinte forma. Quanto dos 246 mil ultrapassou a 60 mil, que era o limite do trimestre? Então, ultrapassou 186 mil. Então, o cálculo dos 10% de adicional, o adicional de 10% vai ser 186 mil vezes 10%, e o cálculo do imposto de renda a recolher vai ser o lucro presumido vezes 15%, que é a alíquota de R. Então, nós conseguimos calcular aqui para o primeiro trimestre tanto o valor do imposto de renda como do adicional. Tanto o valor do imposto de renda como do adicional. E aí a gente replica esse cálculo, essa lógica, para todos os trimestres, tá? A gente começou fazendo aqui só o primeiro. Vou repetir aqui, tá? Peguei a receita bruta do primeiro trimestre, apliquei o percentual de presunção de 8%. Depois de aplicar esse percentual de presunção de 8%, eu já vi de cara que 246 mil é maior do que 60. Mas é maior do que 60 mil em quanto? Então, eu diminuo 246 mil por 60. Ah, professor, onde é que está esses 60? Lá dentro do regulamento do imposto de renda. Ele já determina que o valor da base de cálculo que ultrapassar 60 mil no trimestre
precisa ser tributado de 10% de adicional. Então, quanto ultrapassou a 60 mil? 186 mil ultrapassaram. Então, em cima desses 186 mil, eu vou calcular 10% de adicional e, em cima dos 246 mil, que é a base de cálculo, eu apuro 15% de imposto de renda. Essa mesma lógica a gente vai utilizar para determinar a CSLL, tá? Essa mesma lógica a gente vai utilizar para determinar a CSLL. Então, eu vou só copiar aqui. E aqui a gente vai chamar IRPJ do primeiro trimestre. E aqui do lado eu vou chamar de contribuição social do lucro líquido do primeiro trimestre. Como é que eu vou calcular? No caso, a gente já determinou que a CSLL não tem adicional. CSLL não tem adicional. E nós vimos que o percentual de presunção da CSLL é de 12%. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a receita bruta do período, aplicar os 12%, vou chegar num valor de base de cálculo de 369 mil. Em cima dessa base de cálculo, nós vamos aplicar uma alíquota de 9%. De 9%. E aí nós vamos chegar numa CSLL de 33 mil reais. Então, nós temos aqui o valor do imposto de renda e o valor da CSLL a recolher. Ah, professor, ficou um pouco confuso, eu estou um pouco na dúvida. Pessoal, essa aqui é uma explicação simplificada somente para vocês conseguirem visualizar de forma prática os cálculos, tá? Aqui, eu tenho uma planilha que eu vou disponibilizar para vocês, que ela faz esse cálculo para cada um dos trimestres, tá? Nós temos aqui, no caso, essa empresa, que é a empresa Lucro Presumido Contábil, FG, e aqui eu tenho todos os dados dela, e eu tenho a receita para cada um dos trimestres, ó. E o cálculo é feito exatamente assim. Tem uma receita, aqui é comércio, tá, pessoal? Perdão, só ajustar aqui. Ao vivo é assim, pessoal. A gente vai fazendo e ajustando na hora, tá? Então, nós temos aqui o comércio para cada um dos trimestres. Essa planilhazinha também vai ser disponibilizada para vocês, tá? Aonde a gente tem o seguinte. Eu tenho lá a minha receita bruta de venda de produtos no comércio foi 3 milhões. E aí eu calculo a presunção, 3 milhões vezes 8%. Para calcular o adicional, é exatamente aquilo que a gente combinou. Ó. Quanto da presunção ultrapassou 60 mil, o que ultrapassou aplica a alíquota de 10%. Então, a gente tem aqui o cálculo do adicional. E, para calcular o IR, é o percentual de presunção vezes 15%. Na CSLL, a mesma lógica. Receita bruta, presunção de 12%. E, em cima dessa presunção de 12%, aplica a alíquota de 9%, chegou no valor da CSLL. Ah, professor, mas isso aí na teoria é fácil, mas na prática é assim? Vamos lá, eu vou agora trazer para vocês aqui o SPED-ECF, para vocês verem que na prática ele funciona exatamente dessa forma. Eu estou aqui ó, com o SPED-ECF dessa empresa que a gente acabou de ver, a empresa FG Lucro Presumido, que teve escrituração contábil. Então, eu fiz a recuperação do SPED contábil na ECF, fiz todos os parâmetros, e agora eu vou vir para a apuração do imposto de renda. O que é que eu fiz? Ó? Você vem aqui no trimestre, e aí a ECF tem uma opçãozinha para cada um dos trimestres, e você preenche no percentual de presunção, no nosso caso, o percentual de presunção é de 8%, a gente preenche a receita. Então, ó, 3.082.760,26. 3.082.760,26. Preenchemos aqui. Quando eu preencho, a ECF já calcula automaticamente para mim o adicional e calcula o imposto de renda. Ela calculou o imposto de renda alíquota de 15% de 36.993,12, ok, bateu. E calculou também um adicional de 18.662,08, 18.662,08, ok, bateu também. Então, a gente conferiu aqui o cálculo do imposto de renda. Vamos conferir se a CSLL também está batendo?
nós temos aqui o cálculo da CSLL, a apuração da base de cálculo da CSLL, dentro dos percentuais de presunção, ó, receita bruta sujeita ao percentual de 12, receita bruta sujeita ao percentual de 32. Então, a gente preencheu o valor da receita do trimestre no percentual de presunção de 12, está ali, ó, 3.082.000, e depois de preencher, a própria SCF faz o cálculo aplicando a alíquota. Aplicou a alíquota de 9% em cima da presunção, chegou a um valor de 33.293,81, 33.293,81, ok, bateu. Qual vai ser a missão de vocês, pessoal? Eu vou deixar no material tanto o arquivo da SCF, para que vocês importem aqui para dentro do programa. Vou deixar também essa planilha com os 4 trimestres, e a missão de vocês vai ser entrar nessa planilha e conferir todos os trimestres para ver se eles estão batendo direitinho, tá? Você vai ter que entrar e conferir todos os trimestres para ver se os trimestres estão batendo tudo bonitinho, conforme está previsto aqui no material, tá? Então, essa é a missão de vocês. Essa é a missão de vocês. Continuando, tá? Continuando. Então, esse foi a parte do lucro presumido. Agora, vocês viram aí, né, que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Eu preciso conhecer o percentual de presunção, preciso conhecer quanto foi a receita bruta do trimestre, preciso saber quanto são as alíquotas do imposto de renda e da CSLL, e se vai ter adicional ou não. Morreu. Simples e prático. E você ainda pode validar o seu cálculo utilizando a SCF, que foi como nós fizemos aqui. Agora, nós vamos ver a parte do lucro real, que para muitas pessoas é um bicho de 7 cabeças, tá, pessoal? Para muitas pessoas, o lucro real é o negócio mais complicado do mundo. Só que eu vou explicar para vocês da forma mais simples possível, tá? Então, vamos lá. No lucro real, nós estamos falando de um regime de tributação que, como o próprio nome já diz, a gente não vai presumir nada. A gente vai trabalhar com um lucro que seja o real, o apurado contabilmente. Então, nós temos a seguinte linha lógica. Eu vou ter a contabilidade da empresa, eu vou ter suas receitas, diminuo dessas receitas custos e despesas, e aí eu chego num lucro contábil, num lucro apurado por meio da escrituração contábil. Quando eu chego nesse lucro contábil, eu vou, então, enviar o meu SPED contábil. Eu envio o meu SPED contábil, mando o SPED contábil para o fisco, com todas as informações da contabilidade da empresa. Depois, para que eu possa apurar o imposto de renda e apurar a contribuição social, eu preciso pegar esse lucro contábil e levar lá para dentro da SCF. Levando esse lucro contábil para dentro da SCF, eu vou ajustá-lo. Eu vou ajustá-lo por meio de adições, exclusões e compensações, para que eu possa chegar num lucro fiscal, que é um lucro tributável. E esse lucro fiscal, ele vai ser a base de cálculo do imposto de renda e a base de cálculo da contribuição social. Trazendo isso para um exemplo prático, tá? Imaginemos aqui que nós temos a empresa que tem lá suas receitas, custos e despesas. Beleza. Vamos supor que a receita dessa empresa foi de R$200 mil. Imaginamos que a receita dessa empresa foi R$200 mil. Seus custos e despesas ficaram aqui na ordem de R$80 mil, certo? Então, significa que essa empresa teve um lucro de R$120 mil. Bem simples, né, pessoal? Isso. A empresa teve aqui receitas de 200 mil, teve seus custos e despesas de 80 mil e, dessa forma, calculou um lucro de 120 mil reais. O que é que acontece? Ela vai mandar o seu SPED contábil. Ela manda o SPED contábil, bonitinho, presta contas com o fisco. Depois, ela vai ter que fazer a SCF. Ela vai ter que apurar o imposto de renda CSLL. Então, eu vou recuperar esse SPED contábil lá na SCF. Então, eu já vou começar a minha SCF com os 120 mil reais. E eu vou fazer as adições. O que são essas adições? São valores que diminuíram o teu lucro lá na contabilidade, mas que o fisco não concordam que eles tenham diminuído. Por exemplo, vocês concordam comigo
que se essa empresa teve lá, vou usar exemplos bem simples, tá, pessoal? Porque o que me interessa aqui para vocês é que vocês entendam a lógica. Vocês concordam comigo que se essa empresa pagou R$ 2.000 de multas de trânsito, esses R$ 2.000 já estão dentro das suas despesas? Estão dentro desses 80 mil? Então, se esses R$ 2.000 de multa estão dentro das despesas, estão dentro dos 80 mil, eles diminuíram o nosso lucro, porque à medida que eu lancei R$ 2.000 dentro dos 80, o meu lucro diminuiu. Só que o fisco olha para você e diz assim, ó, negativo. Eu não aceito que esse valor diminua seu lucro, não. Então, lá dentro da SCF, eu vou adicionar esses 2.000 que no passado estavam diminuindo meu lucro. Então, eu adiciono ele ao lucro tributável. Então, imaginando que a gente não tenha nenhuma exclusão, olha qual é o impacto disso na nossa apuração. O meu lucro real vai ser de R$ 122 mil. Ou seja, eu apurei um lucro contábil de 120, mas o meu lucro real, que é o lucro fiscal, é 122 mil. E é em cima desses 122 mil que eu vou pagar 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Então, essa é a lógica do lucro real. E aí, eu vou mostrar essa lógica para vocês dentro do SPED-CF. Dentro do SPED-CF, a gente também consegue visualizar isso. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa empresa aqui, o ano calendário de 2015, vou abrir ela, que ela é lucro real, e vocês vão conseguir perceber isso dentro da SCF. A SCF está abrindo aqui a escrituração, tá? É uma escrituração do lucro real, onde foi apurado um lucro real trimestral, onde todos os meses nós tivemos que fazer as adições, as exclusões e as compensações. Eu também deixei no material de vocês a planilhazinha do lucro real, aonde, por exemplo, nessa planilha do lucro real, para cada um dos trimestres, nós temos o seguinte, ó, quanto foi o lucro antes da apuração do imposto de renda? Quais foram as adições que tiveram? Nesse caso aqui, a gente teve uma adição de R$ 1.500, que foi de uma multa fiscal indedutível. Além da adição dos R$ 1.500, nós também tivemos a adição da CSLL, porque pelo próprio regulamento do imposto de renda, o valor da CSLL compõe a base de cálculo do IR. Ah, professor, isso é uma bitributação. Sim, eu concordo com você. Eu concordo que está errado, mas é o que está previsto no regulamento do imposto de renda. Então, nós vamos calcular a base de cálculo, vamos calcular o adicional. Quanto dessa base de cálculo superou 60 mil no trimestre? Ah, se a minha base de cálculo é 92 mil, superou 60 mil em 32 mil. Então, eu vou calcular o adicional, aplicando os 10%, mesma lógica que a gente fez no lucro presumido, e vou calcular o imposto de renda, aplicando os 15% diretamente sobre a base de cálculo. Então, a gente vai ver exatamente isso aqui dentro da SCF. Dentro da SCF, aqui imposto de renda e CSLL, eu vou ter aqui o lucro real, LALU, que é o livro de apuração do lucro real. Aqui na parte A do LALU, ó, ele trouxe o lucro líquido antes do imposto de renda, que foi de 87 mil. Esse lucro líquido ele trouxe no momento que eu trouxe as informações da contabilidade, como eu tinha explicado anteriormente para vocês. Como eu também já tinha dito, ó, a CSLL está aqui, ó, contribuição social sobre o lucro líquido, ela é uma adição que vai sempre existir aqui ao nosso lucro contábil. Então, a própria SCF já traz essa adição automaticamente. Só que a gente viu que teve mais uma adição, ó, de R$ 1.500, a gente lançou aqui a multa fiscal indedutível, lançada no diário, de R$ 1.500, e dessa forma, a gente consegue chegar no cálculo do imposto de renda, aonde foi calculada a base de cálculo e foi feita a apuração, tanto do adicional como do IR. No primeiro trimestre, o IR está dando aqui, ó, 13.888,43, 13.888,43, ok, bateu. E o adicional, 3.258,95, 3.258,95, ok, bateu também. Vamos conferir se a CSLL também está batendo. Lá dentro da própria CF, nós temos o LACS, que é o livro de apuração da contribuição social. Na parte A, vai ter o lucro antes
da CSLL, que é de 91 mil, já incluindo a própria CSLL, né? E aí nós temos a adição dos R$ 1.500, assim como foi para o imposto de renda, da multa fiscal indedutível. Depois de ser feita a adição, a gente vem para a apuração da CSLL, registro N670. Então, a base de cálculo é de 92.589 e o valor da CSLL, 8.333,06. Então, a base de cálculo bateu e o valor da CSLL também bateu. Qual vai ser também a missão de vocês? Pegar o arquivo da CSLL, o arquivo da ECF, do lucro real, jogar para dentro do programa e conferir todos os trimestres, tá? Então, essa também vai ser uma missão de vocês. Bom, pessoal, então nessa aula 3, a gente já conseguiu ver a parte prática do imposto de renda e da CSLL, tanto no lucro presumido como no lucro real. Professor, a nossa aula acabou? Não, porque agora a gente vem para a melhor parte da aula, que é onde a gente vai começar a entender sobre o método de priorização de conteúdos. Por quê? Vocês viram aqui, pessoal, que em 2 aulas do Intensivão, de forma rápida, prática e objetiva, eu consegui estudar com vocês Simples Nacional, ICMS, PIS e COFINS, regime cumulativo, não cumulativo, lucro presumido, calculando o imposto de renda e CSLL, lucro real, calculando o imposto de renda e CSLL, fazendo adição, vendo o LALU. Então, eu acredito que tenha sido possível dar uma amostra muito forte para vocês de como um método de estudos aplicado a uma roteirização desses estudos pode trazer um resultado excepcional para os teus conhecimentos. E o que é que eu quero mostrar para vocês a partir de agora? Eu quero mostrar de vocês que a importância de você entender desse método é porque a faculdade ela não vai te preparar para o mercado. Pessoal, entendam, não adianta você transferir 100% da responsabilidade da tua formação para a tua faculdade, porque você vai sair da faculdade sem saber trabalhar no setor fiscal. E todas as empresas no Brasil precisam do setor fiscal. Outra coisa que você também precisa entender é que só praticar não resolve. Quantas pessoas vocês não conhecem aí que trabalham em escritórios de contabilidade, que trabalham dentro do setor fiscal há 5, há 10 anos, mas que não tem confiança sobre o que faz, morre de medo, é muito inseguro. Por quê? Porque a prática não resolve. Essa prática tem que ser aliada a uma fundamentação teórica. Vocês perceberam que tudo que eu mostrei para vocês, eu fiz questão de mostrar qual era a base legal, qual era a fundamentação legal. E qual é que é a grande sacada, a grande questão quando a gente fala de aprender o setor fiscal? É a gente conseguir transformar as desvantagens em vantagens. Como assim, professor? Ora, nossa área fiscal a gente viu que é uma tonelada de normas tributárias, é muito complexa, são muito cheios de regras e exceções, tem muitas obrigações acessórias. Mas como é que a gente pode transformar isso em uma vantagem? Para que a gente deixe de ser um operador e se transforme em um especialista. Pessoal, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa ter uma estrutura lógica de estudos a partir de um método de priorização. Você imagina aí como seria você sair estudando sem técnica, sem método, sem estratégia, mais de 7 toneladas de legislações, que se fosse impressa, daria mais de 2.100 metros, que são mais de 40 mil normas, mais de 41 mil páginas. Pessoal, vocês iam ficar loucos tentando aprender essa legislação. E dentro do meu método de esquematização de estudos, eu vou definir quais são as tuas prioridades, eu vou fundamentar para que você tenha fontes confiáveis, vou te explicar tudo por meio de uma linguagem simples, compreensível, e vou te mostrar tudo com aplicação na prática. Essa é a grande proposta do nosso método de estudos. Como? Olha só que interessante. Vou pegar aqui um exemplo prático. Vamos imaginar o ICMS, tá? O ICMS, ele é um tributo dos mais complexos do Brasil.
ele tem uma legislação muito extensa e muitas vezes os estados acabam assumindo particularidades próprias. Então você pensa assim, eu tenho que estudar a matriz constitucional do ICMS. Aí eu digo assim, não, você precisa estudar somente o artigo 155 da Constituição Federal e de forma detalhada, ali inciso por inciso, a linha por a linha. Precisa estudar toda a regulamentação complementar do ICMS. Eu digo, não, você precisa estudar só a Lei Complementar 87 de 96 e ainda de forma esquematizada. Olha aí como já vai diminuindo muito. Eu preciso estudar todos os convênios e protocolos. Não. Depois de ter visto a matriz constitucional, depois de ter visto a regulamentação complementar, a gente vai pegar os nuances, os detalhes do convênio ICMS 142 de 2018, para depois a gente avançar para o estudo do regulamento do Estado, para só depois a gente estudar o guia prático do SPED fiscal. Então, perceba que eu consigo construir de forma hierárquica as legislações e consigo priorizar aquilo que precisa ser aprendido, para que você acelere o seu aprendizado sobre os tributos. E, pessoal, acreditem, tá? Funciona como num passe de mágicas, porque você, num momento, era inseguro, tinha muitas dúvidas, tinha medo de apurar os tributos, e, de repente, você passa a ganhar confiança porque você tem uma boa base. E a gente vai aliar isso, pessoal, a uma técnica de estudos, que é a técnica de estudos Pomodoro. Como é que essa técnica de estudos funciona? Ela é dividida em pequenas imersões de 25 minutos. Então, assim, muita gente chega para mim e diz assim, professor, mas eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para estudar. Pessoal, eu não quero que você comece estudando 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia, não. Eu quero que você inicie estudando 25 minutos por dia. Estudei hoje 25 minutos, assisti a videoaula do Formação em Analista Fiscal, fiz o exercício que o professor propôs, eu vou descansar 5 minutos. Se eu estiver disposto, eu começo um segundo ciclo de 25 minutos. Se você avançar e fizer 4 ciclos de 25 minutos, sempre com intervalos e com descanso de 5 minutos, ao final do 4º ciclo, você descansa 30 minutos. Pessoal, vocês não têm noção do poder que é a utilização dessa técnica aliada à priorização dos conteúdos, aliada aos conteúdos certos. E é sempre importante deixar claro que a constância ela é mais importante do que a velocidade. Muitas vezes eu percebo alunos que participam do intensivão e saem daqui super empolgados, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, estudar tudo ao mesmo tempo. Não. Basta que você comece estudando 25 minutos por dia, vai ampliando esse ciclo de estudos, vai ampliando o teu tempo de descanso e com o tempo você vai perceber que os conteúdos eles começam a fazer sentido, você começa a entender melhor. Dentro do nosso método de estudos, a gente divide os estudos com base na tua disponibilidade. Vamos supor que você diz assim, eu vou estudar dia de segunda, eu vou fazer 2 ciclos, e durante a semana eu quero fazer 6 ciclos. Então, 2 ciclos eu vou estudar a legislação tributária, que vai ser dia de segunda e quinta, vou estudar 25 minutos na segunda e 25 minutos na quinta, totalizando 50 minutos de estudo de legislação tributária, e vou fazer 4 ciclos de estudos de tributos indiretos. Na terça-feira eu vou estudar 25 minutos, descanso 5, depois estudo mais 25, e na sexta-feira estudo 25, descanso 5, depois estudo mais 25, totalizando 1 hora e 40 minutos. Só nessa brincadeira você já vai ter estudado quase mais de 2 horas e meia na semana. E aí você pode utilizar o sábado e o domingo como compensação. Vamos supor que eu estudei na segunda, estudei na terça, estudei na quinta, mas não consegui estudar na sexta. Então, eu uso o sábado e o domingo para compensar. Tá, professor. Entendi a técnica Pomodoro, entendi a divisão de estudos. Você vai me ajudar a montar o meu? Vou te ajudar a montar o seu, tá? Mas, como é que tem que ser dividida essas etapas de estudo? Pessoal,
Nossa estratégia de estudos é dividida em 6 fases. Que fases são essas? Na primeira etapa, você tem que estudar os princípios da legislação tributária. É aqui que você vai entender o que é regime cumulativo, o que é regime não cumulativo. Você vai entender sobre a hierarquia das normas tributárias, sobre o sistema tributário nacional. A gente vai te dar toda uma base sobre a legislação tributária e o sistema tributário brasileiro. Em seguida, na etapa 2, você vai estudar os regimes tributários. Aí você vai estudar o MEI, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, para só depois você avançar para os tributos indiretos, para estudar ICMS, IPI, PIS e COFINS. Depois que eu já tenho essas 3 etapas concluídas, eu vou estudar o SPED, eu vou entender mais sobre documentos fiscais eletrônicos, sobre escriturações fiscais digitais, sobre escriturações contábeis digitais. Na etapa de número 5, você vai estudar as retenções tributárias e finaliza estudando as auditorias digitais. Exatamente essa estratégia em 6 fases é a que a gente utiliza no curso de formação de analista fiscal. Só que, no curso de formação de analista fiscal, a gente decidiu ir além. Além de eu te entregar a estratégia em 6 fases, além de eu te entregar o conteúdo todo esquematizado, além de eu te entregar uma linguagem compreensiva e os exercícios práticos, a gente também te entrega os conteúdos adicionais, os conteúdos extras, como, por exemplo, a parte de contabilidade na prática, a parte de declaração do imposto de renda da pessoa física, conteúdo relacionado às obrigações acessórias, DCTF, PERDCOMP, como que você vai usar sistemas informatizados para fazer a apuração dos tributos, e aí a gente mostra como apurar o ICMS utilizando o sistema, como a gente mostra como apurar Simples Nacional utilizando o sistema. A gente também te demonstra vários aspectos relacionados à parte de departamento pessoal, para que você tenha uma base boa, para você ser um baita de um analista fiscal. Além disso, nós temos algo que talvez seja o maior diferencial do treinamento, que é a comunidade. Pessoal, muitas vezes você deve se sentir meio sozinho na sua atuação profissional, não tendo com quem compartilhar suas dores, suas dificuldades, suas dúvidas. E essa comunidade são grupos do WhatsApp, grupos do Telegram, aonde os profissionais, os analistas fiscais, eles se ajudam, eles compartilham experiências do seu dia a dia, eles compartilham materiais de estudos, eles compartilham aprendizados. E é muito importante essa comunidade porque ela acrescenta demais, ela é valiosa demais. E aí, pessoal, nossa estratégia de 6 fases, o nosso plano na prática, ele está totalmente incorporado ao curso de formação em analista fiscal 4.0. E aí, muitos de vocês me mandaram ao longo da semana algumas perguntas como: professor, onde é que eu consigo esse passo a passo? Onde é que eu consigo esses detalhes, toda essa estrutura? Dentro do curso de formação de analista fiscal. O intensivão do setor fiscal ele é somente a ponta do iceberg de um projeto muito maior, muito mais robusto, que é o curso de formação em analista fiscal, que hoje já tem mais de 15 mil alunos do Brasil inteiro. Outra coisa que vocês me perguntam muito: professor, quanto tempo eu vou levar para aprender o setor fiscal de verdade? Pessoal, esse tempo ele é muito seu. Você pode começar estudando 25 minutos por dia, você pode começar estudando 50 minutos por dia, você pode começar estudando 5 horas por semana, 10 horas por semana. Esse tempo é muito seu. Mas nós vamos te entregar todas as fases, toda a priorização do conteúdo, todo o conteúdo, as videoaulas, os exercícios, os materiais, a apostila, os livros, tá, pessoal? Porque quem se inscreve no curso de formação em analista fiscal recebe, eu vou botar até aqui para me mostrar para vocês, recebe como material de apoio, ó, esses livros, ó, o livro Descomplicando o SPED, recebe também o livro Descomplicando o Setor Fiscal e recebe também o livro Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária. Professor, isso é sorteio? Se eu me inscrever no curso, eu sou sorteado?
Não, isso são materiais de apoio do curso. Se você se inscreve no curso de formação em analista fiscal, você recebe esses 3 livros como material de apoio e outros 7 cursos como bônus. 7 cursos como bônus. Então, você se inscreve em um treinamento, ganha 3 livros e 7 cursos como bônus. Você vai poder atuar como analista fiscal quando encerrar o curso? Sim, nós emitimos um certificado. Esse certificado é emitido pela nossa empresa, que é o Instituto de Educação Contábil e Tributário. É assinado por mim, professor Felipe Guerra, e é chancelado pela Associação Brasileira de Educação à Distância. Professor, para quem quer indicar o curso de formação em analista fiscal 4.0? Para todo e qualquer profissional que deseja se tornar um especialista na área fiscal. Se você deseja se tornar um especialista na área fiscal, se você deseja ganhar melhor na área fiscal, se tornar um profissional próspero na área fiscal, o curso de formação em analista fiscal é para você, é indicado para você. Quais livros você indica? Eu indico os 3 livros que fazem parte do nosso material de apoio, tá? Esses 3 livros que fazem parte do nosso material de apoio, eles são suficientes para que você se torne um analista fiscal. Bom, pessoal, finalizo então agora o conteúdo da nossa aula 3. E aí eu queria te perguntar, o que é que vocês acharam dessa aula 3? Vocês gostaram? Deixa aqui embaixo o teu comentário. Pessoal, na próxima aula, que é a aula mais importante do nosso evento, nós vamos abrir as inscrições para a nova turma do curso de formação em analista fiscal 4.0. Pessoal, essa turma, a gente abre vaga para ela poucas vezes por ano. E a gente vai abrir apenas 100 vagas. Até esse momento, já participaram do intensivão do setor fiscal mais de 40 mil pessoas. Então, as vagas, elas costumam ser muito concorridas. Então, qual é a minha recomendação para você? Venha para a aula 4 preparado para, assim que eu abrir as inscrições, você já garantir a sua matrícula. Por quê? Porque se você garante a sua matrícula no início, você vai garantir um super desconto, que aí você com certeza já deve estar imaginando aqui, ó. Professor, um curso como esse, um curso completo como esse deve custar muito dinheiro. A gente vai ter um desconto super especial, uma oferta surreal para quem está participando do intensivão, tá? Então, para quem está participando do intensivão, vai poder comprar o curso com super desconto, vai poder parcelar no cartão de crédito, e ainda vai levar para casa os 3 livros físicos, tá? Que eu mando para a sua casa com dedicatória, autografados. Então, venha para a aula 4 preparado para fazer as inscrições, para fazer sua matrícula assim que as inscrições abrirem. Eu vou explicar tudo sobre o curso na aula 4, conteúdo programático, formato das aulas. Vou falar sobre a disponibilidade das vagas, mas eu já adianto que as vagas são muito poucas, somente 100. E geralmente se esgota na primeira hora, tá, pessoal? Geralmente se esgota na primeira hora. E vou falar sobre os bônus, que são os livros e os cursos, tá? Então, não esquece, a nossa próxima aula é amanhã, às 20 horas. Eu te vejo aqui na aula mais importante do intensivão do setor fiscal. E para finalizar, eu vou deixar vocês com alguns depoimentos de alunos que participaram das nossas turmas anteriores do curso de formação em analista fiscal. Valeu, pessoal, um forte abraço e até mais. Olá, boa tarde. Me chamo Mônica Rocha, sou de Recife, Pernambuco. Tenho escritório contábil desde 1993. E hoje, tudo que eu tenho, eu devo à contabilidade. Como diz o nosso professor Marcos Lima, a contabilidade é linda, mas para quem gosta. Eu estava procurando um curso online de atualizações fiscais e me deparei no Instagram com o professor Felipe Guerra, falando do curso e das disponibilidades. O conteúdo do curso eu achei muito bom. Decidi fazer, fiz a adesão e estou realmente apaixonada. O curso e toda a disponibilidade que nos é oferecida em relação ao aprendizado. Desde o primeiro momento, o primeiro contato, foram sempre muito atenciosos e abertos a todos os esclarecimentos. O curso superou minhas expectativas. Ele vem superando a cada parte. É uma metodologia coerente, explicativa para uma formação e atualização de quem realmente está precisando. Eu gostaria de ressaltar quanto está sendo importante para mim
tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal, mesmo trabalhando há anos na área, né? Está sendo muito importante. Por isso eu estou aqui hoje para falar para os meus colegas interessados e que têm dúvida em relação ao curso, que podem entrar de cabeça, pois vocês vão se surpreender, eu garanto. Eu queria agradecer a toda a equipe FAF pelo diferencial do conteúdo apresentado e dizer que é preciso lidar com o novo para expandir a consciência de que você sempre pode mais. A gente nunca pode parar de estudar, né? A gente tem que estar sempre nos atualizando. A nossa área tem mudanças constantes e sempre é bom a gente fazer uma atualização. E eu recomendo para vocês, e eu só tenho hoje para falar do curso gratidão. Os professores, todo o atendimento, o grupo no WhatsApp, eles recebem a gente de uma maneira especial. Todas as dúvidas que eu tenho, eu coloco lá e estão sempre à disposição para me responder. Eu estou muito feliz mesmo. E espero continuar estudando junto com toda a equipe. Muito obrigada, só tenho que agradecer. Tchau, boa tarde. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Medeiros, eu sou de Recife, Pernambuco, e eu estou vindo aqui para falar com vocês através desse vídeo uma experiência que eu estou tendo com o curso FAF do professor Felipe Guerra. Nesse curso ele veio a abrir a minha mente, né, referente à minha área de trabalho. Eu sou formado em contabilidade e assim, eu queria compartilhar com vocês o que está sendo fazer esse curso, né? Ele veio abrir mais o mercado de trabalho para mim, onde eu tinha algumas dificuldades para tratar com alguns clientes meus, e hoje ele está sendo uma ferramenta de desenvolvimento do meu trabalho. Eu queria deixar aqui em coisas sucintas, né, que o trabalho do professor Felipe Guerra, ele é esclarecer, mostrar a didática da nossa área contábil, que eu achei muito interessante. Uma vez eu vi o vídeo dele, ele explicando que quanto é que você poderia investir na sua carreira, né? E ele fala muito da questão de que no mercado de trabalho hoje não há mais a questão do lugar para amadores. E isso me preocupava muito em ter que entrar no mercado de trabalho, na minha área, e não conseguir almejar o que eu queria, que hoje é trabalhar para mim. A gente hoje está passando por esse problema aí da pandemia, mas graças a Deus eu consegui dar continuidade aos meus trabalhos em casa, através dos meus pequenos clientes, mas pelo menos me ajuda muito. E assim, o primeiro investimento que eu fiz dos cursos do professor Felipe Guerra foi esse aqui, ó, a compra desse livro aqui, Descomplicando o SPED. E assim, eu queria ser bem breve. Você que é da área, dá uma olhada, acompanha o professor lá, a equipe pedagógica dele, o professor Marco Lima, o professor Felipe Guerra, que eles explicam, eles são bem didáticos. Eu acho que vai ajudar muito a sua carreira. Para mim, está sendo gratificante dar continuidade nesse curso, e sabendo que eu já estou tendo algum retorno e que eu espero um dia viver do meu trabalho e me dedicando. Obrigado, pessoal. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, eu moro na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo, tenho 27 anos e sou formada em Ciências Contábeis desde 2013. Gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência com o curso de formação de analista fiscal do professor Felipe Guerra e do professor Marcos Lima. Em 2019, eu conheci através do Facebook o professor Felipe Guerra. Assisti uma aula em que ele estava disponibilizando, achei fantástico o seu método de ensino, e desde então eu recebia sempre no meu e-mail a divulgação dos seus cursos. Foi quando eu decidi entrar no site para poder conhecer.
conheci como que funcionava a didática, quais eram os conteúdos. Foi quando eu descobri que eu realmente não conhecia nada da área fiscal, mesmo trabalhando tanto tempo nessa área. Foi quando eu decidi, eu preciso sim fazer esse curso. Entrei no site, fiz a minha pré-inscrição e comecei a participar das aulas. O que eu posso dizer para vocês é que é uma experiência incrível. São desde os conceitos mais básicos, em que você achava que você conhecia tudo, e você percebe que mesmo nos conteúdos mais básicos, existe muito por trás dessa área fiscal que você não conhecia. E um conselho que eu posso dar para vocês, vale a pena. Invistam em vocês, invistam na sua carreira, porque você vai crescer no mercado. E o que eu posso dizer é que esse curso de formação de analista fiscal está fazendo uma diferença gigante na minha vida. Hoje eu consigo auxiliar melhor os meus clientes, eu tenho um escritório contábil e hoje eu vejo como eu consigo auxiliá-los e como eles saem do meu escritório satisfeitos com o meu serviço. Então o que eu tenho para dizer, vale a pena, invistam. E muito obrigada ao professor Felipe Guerra e ao professor Marcos Lima por compartilhar todos esses conhecimentos com a gente. Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor, sou bacharel em Ciências Contábeis e ao finalizar minha graduação, eu mesmo me perguntei, e agora, o que fazer? Com isso, procurei atualizações e comecei a fazer uma pós. Para minha alegria e felicidade, no último módulo, lá estava ele, o professor Felipe Guerra, muito prestativo e com sua didática excelente. E aí eu comecei a ver uma luz. Ao finalizar essa pós, eu comecei a ter mais contato com o professor Felipe e ele sempre me repassando informações importantes. Eu começava a dar alguns passos e resolver alguns problemas. Em seguida, eu vi que precisava de mais atualizações. Foi quando o professor Felipe me indicou um dos seus cursos e eu adquiri. Ao começar a ver as primeiras aulas, eu vi que as peças se encaixavam e eu estava próximo dessa luz. Como ele sempre mesmo diz, toda aula será teórica se você não colocar em prática. Hoje em dia, eu consigo sentar com meu cliente, ver tal necessidade e colocar em prática e resolver o problema do meu cliente. Eu acabo finalizando, dizendo a todos vocês, o curso é excelente, indico para todo mundo. E finalizo com a palavra do nosso mestre Marcos Lima. A contabilidade é linda. Oi gente, meu nome é Sueli Petrila, falo da cidade de Campinas, São Paulo, estado de São Paulo, e eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, da aquisição do curso de analista fiscal. Então, eu venho de zero conhecimento da área, zero. E quando eu fiquei desempregada em 2018, eu decidi abrir um escritório contábil. E assim, tive a ajuda de muitos professores na época que me apoiou e acreditou na minha causa, né, e me deu muito incentivo. Mas mesmo assim eu sentia falta de um conhecimento específico no qual eu não tinha por não ter tido experiência na área. Na minha busca diária por conhecimento, né, e através das redes sociais eu conheci o professor Felipe Guerra e foi aí que eu fiquei encantada com a forma com que ele fazia no Instagram e vi que ele disponibilizava cursos. Então resolvi fazer a aquisição e isso aí foi um divisor de águas gigantesco na minha profissão. Eu ainda não finalizei o curso, eu estou fazendo ele ainda, mas assim, o apoio que a gente tem dentro da plataforma, o apoio que a gente tem não só da plataforma em si, mas das pessoas que estão por trás do professor, o professor Marcos Lima também, que é outro grande mestre. Gente, o ensino, a didática, vale muito a pena o conhecimento. E assim, depois que eu fiz o curso, eu tenho muito mais propriedade de falar com os meus clientes e me ajudou pra caramba mesmo. Eu tenho que agradecer demais
esse empenho de vocês, porque eu, desde 2018, que foi quando eu comecei a empreender e abrir o escritório, eu nunca tive contato com tanto conteúdo bacana e com tanta informação que realmente está ali na nossa rotina, né? Na nossa rotina diária ali do escritório. Meu, é muito legal isso aí. Obrigado mesmo, vocês são demais e espero aí poder fazer outros cursos que eu sei que vocês têm. E obrigado mesmo. Olá a todos, me chamo Lucas Henrique de Lima, estou aqui para indicar o curso do professor Felipe Guerra, que é um curso muito interessante. Todos os cursos online que eu já fiz e também cursos presenciais. Esse curso de analista fiscal ele tem um diferencial enorme no que tange a área prática, a área didática e das obrigações acessórias e principais de uma empresa. No que tange ao setor fiscal, eu quero dizer que o curso de analista fiscal, proporcionado pelo professor Felipe Guerra, tem trazido esse diferencial na minha empresa, no meu comércio, na minha carreira profissional. Eu tenho desenvolvido uma maior habilidade na área fiscal do meu escritório contábil. Sou contador, pós-graduado em planejamento tributário, mas o curso do professor é de forma espetacular, como ele trata os impostos, né, e como ele ensina realmente todos os impostos estaduais, federais e até mesmo os municipais. A gente começa a desenvolver habilidades práticas, né, do dia a dia do escritório contábil. Sem falar que o curso é um curso bastante interativo, você pode tirar dúvidas pelo suporte pedagógico do WhatsApp. Temos também um grupo de alunos do WhatsApp e também o grupo do Facebook, né? E sem falar na quantidade de materiais que é proporcionado no curso, a quantidade de módulos, o curso realmente proporciona a quem realmente quer se tornar um analista fiscal, tem tudo para essa demanda de uma empresa no que tange o setor fiscal completo. O que eu tenho a dizer é que eu não me arrependo, pelo contrário, eu só tenho a dizer que é só ganho, um investimento realmente que transforma a nossa carreira, transforma a nossa vida. Eu queria deixar aqui para vocês essa indicação, vale muito a pena fazer esse investimento mensal, né, que vai nos trazer grandes benefícios, né, e sermos profissionais, mas cada dia mais completos, né, e surpreender cada vez mais o mercado de trabalho. Então é isso, muito obrigado, fiquem comigo.